Vamos lá, galera, para mais um vídeo do canal Megamente. Dessa vez o vídeo é sobre organização administrativa do CAV. Vamos lá. Organização administrativa do CAV. Considerando a organização administrativa do CAV, o controle de avarias possui três tarefas, a saber: primeira, a instrução e o adestramento dos militares do navio. A segunda é a manutenção do material e, por último, a execução de serviços de manutenção corretiva. Agora, quanto às funções e suas responsabilidades dentro da organização administrativa. A primeira delas é quanto ao encarregado do CAV. Bom, o encarregado do CAV é subordinado ao chefe do departamento de máquinas, mas isso é administrativamente. E no porto, ele é responsável pela coordenação da manutenção do material realizada pelos encarregados de visão, afinal de contas ele é encarregado do CAV, pela instrução e adestramento de toda a tripulação. Nesse ponto aí, não confundir com uma atribuição do imediato, tá? O imediato não trata da instrução e o adestramento de toda a tripulação. Você pode ver se toda a tripulação aí entender que é ação do imediato. Não. Quando falar de instrução e adestramento, a responsabilidade é do encarregado do CAV. Mas a gente está falando de CAV. Isso já caiu na prova e muita gente confundiu com o imediato. Responsabilidade do encarregado do CAV. Aqui já não é mais no porto, é a responsabilidade dele de maneira geral. A primeira delas é manter atualizadas as normas e os procedimentos para serviços relacionados ao controle de avaria. A segunda é elaborar ou manter atualizado um programa de adestramento. Como eu falei anteriormente, o adestramento de toda a tripulação é do encarregado do CAV, em assuntos do CAV, tá? Esse adestramento tem que incluir avaliação para toda a tripulação, assim como preparar instrutores para pôr em prática esses adestramentos. O terceiro é conduzir inspeções periódicas no material do CAV dos reparos do navio. Atenção às inspeções periódicas. Nem todo mundo possui essa responsabilidade, inspecionar periodicamente. E quarto, manter atualizado o livro do CAV, conforme as alterações feitas no navio. Olha só, quando for manter atualizado, não significa que ele vai fazer essa atualização, mas ele é responsável por manter esse livro atualizado. Nesse caso aí, quando se trata de livro do CAV, é o encarregado do CAV, um oficial. 5. Manter todas as listas de verificação atualizadas. Aí é mesmo caso do item anterior. 6. Manter informado o chefe do departamento de máquinas de qualquer situação ou prática que diminua o grau de prontidão de controle de avarias do navio. Bom, se você cair na prova, não fica difícil de eliminar. Quem tem que manter o chefe do departamento informado sobre a parte de controle de avaria? O encarregado. É o encarregado que mantém o chefe do departamento informado. E nesse caso, como é de controle de avarias, então é responsabilidade do encarregado do CAV. 7. Fiscalizar a adoção de medidas de segurança necessárias à entrada de pessoal em compartimento fechado e espaços vazios. Isso é para ter o cuidado do militar não entrar sozinho e acabar tendo um mal súbito lá dentro e ninguém ficar sabendo. 8º, autorizar os trabalhos de corte e solda a bordo e, como responsável pelos testes de atmosfera, pela liberação do compartimento ou tanques com gases tóxicos ou explosivos após serem desgasificados. Atenção aí ao caso de autorizar os trabalhos de corte e solda. É ele quem autoriza. Não vamos confundir essa função com uma função do fiel de CAV. Não é dele, é do encarregado de CAV. Agora, imediato. O que compete ao imediato dentro da organização administrativa? Bom, primeira coisa é manter o comandante informado, né, do estado de prontidão do cabo do navio, tanto em termos de material quanto em termos de pessoal. Todo material e pessoal de bordo é de responsabilidade do imediato. 2. Fazer cumprir as decisões do comandante no que diz respeito à instrução ao adestramento. Então, lembrando, ó, quem faz o adestramento, quem tem que manter o pessoal adestrado é o encarregado do CAV. Mas o imediato também tem sua função dentro do adestramento do CAV, que é fazer com que as decisões do comandante quanto à instrução e o adestramento pessoal seja cumprida à marca, como o comandante determinou. 3. Estar familiarizado com os procedimentos do CAV no porto e no mar, é claro, né? 4. Manter a supervisão geral de todas as ações relacionadas ao CAV, incluindo os exercícios sobre um ponto de vista específico e discriminado. Esse ponto é perigosíssimo, porque olha só, manter a supervisão geral de todas as ações relacionadas ao CAV. A gente está falando de uma supervisão geral, de um pessoal por completo, no sentido macro. Isso não é função do encarregado do reparo, isso é função do imediato. Então, supervisão geral é função do imediato. 5. Prover material e pessoal. Bom, falou em prover material e pessoal e no sentido
Macro é imediato, né? Mas vamos lá, prover material e pessoal de outros controles. Opa, saiu do nosso reparo, saiu do nosso controle. Outros controles têm que ter ação do imediato, sim. Para auxílio do CAV, nos casos de grandes avarias, obedecendo às prioridades do comando. Sempre que estiver falando em prioridade do comando, já seta logo o imediato. Ao imediato compete ainda, em casos mais graves e, se a situação tática assim permitir, se posicionar no CCM, que é o Centro de Controle de Máquinas, ou o mais próximo possível das avarias para assessorar o comandante em tempo real. Ele vai assumir a faina lá. Normalmente quem fica no CCM é o chefe de máquinas. Nesse caso aí, é um caso grave, exigiu a presença do imediato. Então, pode cair algo do tipo lá dizendo que somente o chefe de máquinas vai guarnecer o CCM. Nesse caso aí, a gente viu que o imediato também pode guarnecer o CCM. É previsto na OA. O imediato deve atentar para uma necessidade de prover suplementos alimentares e água para o pessoal envolvido em ações de emergência. Bom, tá todo mundo envolvido em ações de emergência, o pessoal esquece de comer, mas existe a figura do imediato, né? O imediato vai prover os suplementos alimentares e também água para esse pessoal. É responsabilidade do imediato. Em caso de grandes sinistros, pelo risco potencial de indisponibilidade de água potável e dificuldade de acesso às cobertas de rancho e cozinha, isso pode exigir um elevado esforço e coordenação. Por esse motivo que é uma faina sob responsabilidade do imediato, por conta das dificuldades que possam ocorrer. E o imediato é o gerente do navio, né? Ele que gerencia as ações de todo o navio. Bom, e aqui a gente vai terminando a primeira parte da organização de cabo, a primeira de 4, tá?